Olá, meus amigos, tudo bem? Qual tem sido o sentimento que você tem alimentado em seu coração? O sentimento, ele não é a razão. A razão é diferente de um sentimento, mas é muito parecido. Na reflexão de hoje eu quero compartilhar com você com o tema Nosso Exemplo Perfeito, Jesus. Sim, meus queridos, quando nós passamos a compreender qual é a vontade de Deus, isso nos implica que nós devemos agir pela razão e não pelo sentimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele chega até a dizer um detalhe bem importante sobre isso, no capítulo 2, versículo 5, quando ele diz assim, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós olhamos assim, qual foi o sentimento que Jesus teve? Sentimento de bondade, de alegria, de mansidão, de temperança, ou ele agia pela razão? Quer dizer, essas coisas têm, quando nós passamos a agir pela razão, nós agimos pelo que é certo, mesmo que às vezes venhamos a ter prejuízo. Mas aqui nós chamamos atenção somos chamados a atenção porque o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos desenvolver o mesmo sentimento de Cristo. Cristo ele amava as pessoas, Cristo ele queria o bem das pessoas. Olha o que diz o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então olha só, ele como Deus, ele não queria ser igual a Deus. Ou seja, ele não queria ser maior que Deus, mas pelo contrário. Aqui diz no versículo 7 que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Interessante que nós entendemos aqui que quantas pessoas desejam ser deuses, mas aqui o próprio Deus, como Deus, ele se humilhou a ser igual ao homem. Aspecto físico, aspecto mental, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações. Mas nós vemos aqui um Deus que, ele, para poder nos salvar, ele se rebaixou ao nível da humanidade, para que por intermédio dessa humildade, ele pudesse nos conquistar. E aqui no verso 8 ainda diz o seguinte, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sim, meus queridos, esta obediência aqui levou Cristo a dar o maior exemplo que nós precisamos ter. Um exemplo de amor, bondade, fé, compaixão, misericórdia. Enfim, tem tantas características que é difícil não amá-lo. O apóstolo João chega a dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sim, meus queridos, que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para que nós possamos compreender o sentimento de Cristo em nossas vidas. Amém.